Muito bem, a gente está hoje no nosso 7º encontro e a gente vai falar da virtude da ordem, né? Onde eu mais me baseio para falar sobre a virtude da ordem aqui com vocês hoje é no livro A Virtude da Ordem, que não está aqui perto de mim, por acaso, mas é um livro da editora Quadrante, e é um livro muito conhecido, um livro bem fininho. Esse livro aqui, eu tenho ele em PDF, depois eu vou até deixar para vocês lá, tá? De Francisco José de Almeida. Ele é um livro... Alguém conhece? Carol ou Vanessa conhecem esse livro? Vanessa já leu? Eu já Não, comecei a ler, mas não Tá. terminei. Muito bem. Você tem, Vanessa, ele com você ou só em PDF? Só PDF também. Tá. Então, ele é um livro que ele é muito tranquilo, Carol, que ainda não teve acesso. É um livro muito tranquilo de ler, é uma linguagem fácil, e rapidinho a gente consegue se debruçar sobre ele. Porém, é um livro que é interessante você ter ali por perto. De vez em quando é bom você dar uma olhadinha nele, tá? Mas vamos lá. Então, como sempre, a gente vai traçar aqui uma pincelada para que depois vocês possam se aprofundar no tema, tá? Eu estava hoje, só para a gente abrir um parênteses aqui, eu estava hoje refletindo um pouco sobre essa questão dos nossos encontros aqui e do quanto que a intenção, o desejo é que quem passar por aqui possa ter um gosto para que depois possa aprofundar, possa, de fato, a pessoa diretamente ter uma relação íntima com qualquer e todo tema que a gente trouxer por aqui. A gente teve agora há pouco tempo, né, lá da paróquia, o convite da Carol, da equipe lá do catecumenato. A gente teve uma formação para os casais. E eu refletia muito sobre isso. E o meu coração se angustiava um pouco pensando, né? Meu Deus do céu, será que esse povo vai buscar o conhecimento depois? Porque é preciso que cada um possa ir atrás e buscar o próprio conhecimento, porque o conhecimento, para quem tem uma relação com Deus, o conhecimento ele é uma chave para uma intimidade grandiosa com Deus. Então, poucas pessoas na vida, na história, algumas poucas pessoas conseguem uma intimidade profunda com Deus sem passar por algum tipo de conhecimento. Então, quando você vê, e ainda assim tem um conhecimento ali por trás, né? Mas você vê algumas poucas pessoas que você olha e fala assim, caramba, essa pessoa foi extremamente sábia, extremamente íntima de Deus, mas ela não foi uma pessoa estudiosa, ela não, sabe, não passou ali por nenhum tipo de livro, não passou por nenhum conhecimento. É raríssimo isso, é uma graça extraordinária que Deus quer dar. Mas o natural é que a gente atravesse essa porta de uma intimidade, da intimidade, através de um conhecimento. Tá? E aqui eu não estou falando de um prodígio, tá? De falar de pessoas que, nossa, a pessoa parece uma enciclopédia ambulante, qualquer assunto que você fala, a pessoa parece que abre ali um livro e sabe, domina. Não estou falando disso, tá? Não estou falando de uma pessoa que, caramba, como é inteligente, olha lá. Não. Eu estou falando de uma alma, de um coração que busca, que vai atrás, que se esforça para ir atrás de conhecimento, né? De leitura, de conhecimento de uma maneira geral. A gente vai ver, inclusive, que isso aqui é importante, tá? Mas por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque é tão interessante. Gente, não é porque partiu do meu coração, mas, de fato,
esse projeto tem uma intenção muito bela, que é formar mulheres na sua essência, mas mulheres livres, mulheres que passem por aqui, entendam o que elas são, descubram as suas potências, percebam a missão que elas trazem no mundo e voem, né? E sigam em frente, sendo e transbordando. E por isso esse desejo enorme de vida fraterna, porque a vida fraterna é isso, é quando cada uma entende a sua missão e a gente vai se entregando no meio do caminho. Né? E sem querer, eu já fui introduzindo algumas coisas aqui, foi sem querer mesmo, eu abri esse parênteses, mas falando da virtude da ordem, a gente não tem como não falar sobre liberdade. Eu vou trazer vários trechinhos do livro aqui, para a gente poder debruçar melhor sobre o tema, tá? Então, ele traz essa frase aqui, que nós fomos feitos para um voo em que experimentaremos a liberdade, o ar puro e a vista inesgotável dos cumes. Eu trouxe aqui a imagem da águia, porque a águia é essa ave que ela voa alto, ela tem uma perspicácia, sempre me enrolo para falar essa palavra, altíssima, ela consegue olhar de cima e perceber o todo. Quando ela tem uma caça, ela vai direto, ela tem uma astúcia boa, né, para aquilo que ela quer, para o foco dela. Enfim, né, ela é extraordinária nessa questão. Então, e ele traz um pouco disso aqui no livro também, nós não fomos criadas para sermos como a galinha que voa baixo, né? Que bate asa e voa baixo. Nós fomos criadas, e vocês que passaram pelo clube do livro, vocês já entenderam bem isso, que nós fomos modeladas, criadas para algo muito grandioso, né? E essa liberdade que a ordem nos dá, ela nos faz vivermos os atos, né? Como a gente viu no encontro anterior, vivemos os atos, trazermos das nossas potências, das nossas possibilidades, transformarmos isso em vida de fato, em ato, em vivência. E isso aqui, sem a ordem, sem a virtude da ordem, fica muitíssimo difícil para que a gente possa viver. Então, ser livre é ter uma vida ordenada. Embora o mundo, no sentido mais ralo dessa pronúncia, né, desse sentido aqui, o mundo pode nos dizer o contrário. O mundo pode dizer que uma vida ordenada é uma vida bitolada, é uma vida cheia de regras, mas a gente vai perceber que a ordem faz parte da nossa natureza. Então, vamos para uma pequena introdução aqui. A ordem, ela é essa chave para as outras virtudes, tá? E é muito interessante porque ela, ela faz parte, inclusive, ela está num combo ali com a virtude da prudência, inclusive, tá? E ela é essa chave que vai rodar e abrir as portas para que as outras virtudes possam ir entrando. Se eu tenho uma vida ordenada, eu tenho terra boa, terra trabalhada, para que as outras virtudes possam encontrar. Imagina aqui comigo, tá? Um campo, e aí nesse campo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver de fato campos assim de plantação, e aí imagina um campo sendo preparado. E aí tem todo aquele trabalho lá, enfim, e aí eles vão abrindo aquelas valetinhas e vão abrindo os buraquinhos ali para que a semente possa entrar.
A virtude da ordem, ela faz isso. Ela prepara o nosso campo para que as outras virtudes possam chegar, encontrar esses buraquinhos abertos e que possam depois, então, a gente trabalhando essas virtudes, fechar ali a terra, trabalhar com o que é necessário, elas possam crescer. Aqui é, é muito interessante, porque eu gostei dessa imagem aqui, desse caminhão caindo e fazendo essa bagunça por aqui, porque retrata muito isso que a desordem é. É, se eu tenho uma grande desordem, uma grande bagunça na minha vida, é, todo o restante vai estar zoneado, como a gente diz aqui no Rio. Se o meu interior, né, a virtude da ordem, ela parte de dentro para fora. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ela não é algo que está aqui nos meus afazeres num primeiro momento. Ela vem daqui, de dentro. Então, um interior ordenado, ele vai transbordar numa vida externa também organizada, ordenada em alguma medida, tá? A gente vai perceber que essa ordem, essa organização, ela não é algo para me enlouquecer, e ela não é algo que passa fora daquilo que sou eu como um todo. Então, ela não vai brigar com o meu temperamento, não vai brigar com o meu funcionamento, mas ela vai ajustar, ela vai ordenar. Então, vou trazer um exemplo aqui de uma pessoa TDAH, por exemplo, tá? Quem convive ou quem trabalha, né, tanto convive em alguma medida, com alguém que é TDAH de fato, né? Porque hoje, infelizmente, a gente tem vários laudos ridículos que não são TDAHs, mas quem convive de fato com TDAH sabe que a pessoa, gente, é muito custoso. Ela realmente tem muita dificuldade com a organização, porque ela pensa 557 milhões de coisas ao mesmo tempo, o pensamento dela é muito veloz, ela não dá conta, porque quando ela está pensando no café, ela já pensou na luminária que está aqui, ela já pensou no dever que ela tem que fazer lá e na outra coisa que ela tem que fazer daqui a uma semana. Então, ela já esqueceu do café e o café ficou largado e, gente, é um caos, tá? Então, a gente vê que a pessoa TDAH, ela tem uma certa limitação por conta de um funcionamento que é da natureza dela, porém, ela se dedicando, se debruçando, ela vai dar conta de ter uma vida minimamente organizada. Só que para isso, ela vai precisar de ferramentas. Então, a virtude da ordem, eu fui aqui no extremo, tá? Porque o TDAH, na minha opinião, é um extremo disso. A virtude da ordem, ela vai, ela vai ser para um TDAH, por exemplo, muito possível, como para qualquer outra pessoa, porém, ele vai ter de usar ferramentas talvez mais ferramentas e ferramentas mais apuradas, mais adequadas para o quadro dele. Então, ele vai precisar, enquanto pessoas que não têm TDAH vão precisar de uma agenda ou de um planner, o TDAH vai precisar de uma agenda, de um planner semanal, de um planner diário, de um planner anual, de um quadro branco para ele anotar as coisas. Ele vai precisar de post-its pendurados na geladeira, ele vai precisar de post-its pendurados no computador dele, e etc, etc, etc. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a virtude da ordem ela não vai contra o nosso funcionamento, mas ela vai dar justiça àquilo ali. Ela vai dar aquilo que é de direito a cada
questão interior, tá? A gente está fazendo uma alusão aqui com uma melancólica que sou, trazendo, de repente, me perdoem, exemplos um pouco abstratos, mas nós vamos entendendo aí pelo meio do caminho, tá? Então, o que que acontece? Se a ordem, ela vem, ela é natural para o ser humano, ela é algo natural, e a gente vai entender por quê, a desordem torna a gente frágil. E ela faz com que o nosso terreno, agora vamos trazer uma imagem de uma construção, o nosso terreno não tenha as sapatas, né? Não tenha o fundamento dele bem construído. E aí acontece isso que a gente está vendo aí nessa imagem, né? É, cai tudo, desmorona tudo, tudo fica um monte de escombros jogados ali por aquele terreno. Por quê? Porque embora, e ele fala isso aqui no livro, o autor, embora a gente possa ter projetos maravilhosos, bons de fato, se não existe ordem, tudo vai desmoronar. A gente pode trazer isso aqui, minhas queridas, para a nossa própria família, tá? Nosso matrimônio, por exemplo. A gente pode ter intenções maravilhosas, ter um projeto maravilhoso, ter várias construções lindas, assim, eu falo lindas no sentido belo mesmo da coisa, mas se a gente não colocar ordem nesse caos, tudo vai ser desmoronado. Tá? A ordem é uma virtude serva. Isso aqui, gente, é tão bonito. Ela existe para servir, mas na sua raiz ela é uma virtude senhora. Então, a ordem é essa virtude que ela vive no escondimento. Ela não é aquela virtude que aparece, sabe? Ela é, de fato, esse chão para as outras virtudes. Por isso ela é serva, por isso ela é humilde, por isso ela é simples, ela está ali meio no escondimento. E, ao mesmo tempo, ela é essa senhora, por quê? Porque ela vai dar esse chão, como eu falei, para as outras virtudes. Ela é senhora porque sem ela, sem essa ordem, essa virtude da ordem, as outras virtudes, como a gente viu anteriormente, vão ficar meio fracassadas, por mais que a gente ponha empenho nelas. Então, para a gente não ficar dando soco em ponta de faca, para a gente não ficar se desgastando. Nossa, Marcela, mas olha, eu faço de tudo, eu organizo, eu não sei o quê, eu tento, mas parece que nunca dá certo, nada dá certo. Por quê, minha querida? Porque não existe ordem interior ainda em você. As suas questões interiores, elas ainda não estão ordenadas. Elas ainda não estão ali cada coisa no seu lugar. E eu vou trazer bastante a palavra justiça aqui, né? Porque justiça é algo que tempera, é dar ao outro o que é de direito. E esse outro, em primeiro lugar, sou eu e Deus, né? O outro com O maiúsculo é Deus na minha vida. Tá? Então, caramba, a gente pode perceber que existem pessoas que são extremamente organizadas, tá? Entenda que ordem é diferente de organização. Tem a ver, mas são coisas diferentes. Então, você vê que tem pessoas extremamente organizadas, mulheres extremamente organizadas, mas você percebe que tem uma coisa naquela mulher que não anda, que não caminha, que não vai. Que por mais que ela seja organizada, parece que está sempre tropeçando, sempre tem uma coisa esquisita que a vida dela não caminha, não tem harmonia, não tem uma tranquilidade de um passo depois do outro na paz. Possivelmente, essa mulher ela está se segurando numa organização como uma defesa, inclusive, muito grandiosa para não enlouquecer com as suas desordens interiores. Tá? Então, por isso que a gente faz todo um trabalho de autoconhecimento, por isso que eu fiz questão de trazer esse encontro depois de um encontro de mapeamento, para que a gente possa entender que sem o autoconhecimento, gente, nada acontece, nada vai para frente, né? Nada cria raiz. Então, o fim último da ordem é a eternidade, tá? Por quê? Porque o nosso fim último é a eternidade. Então, nós
o nosso caminho todo é um caminho que põe os olhos fixos na nossa cara pátria, que é o céu, que é a nossa casa verdadeira. Então, tudo que a gente faz nessa vida é para que a gente alcance, para que a gente retorne para esse lugar. Então, é sempre uma vida ordenada, é sempre visando essa eternidade, esse céu, tá? Então, vamos lá. O que é ordem, né? A gente pode pensar que a ordem, a ordem, vamos lá. A ordem, ela parte de uma natureza. Então, ela parte da nossa natureza. Ela não parte de algo abstrato ou fora de nós. Ela parte da nossa natureza. E a gente vai perceber que é, parte da nossa natureza porque ela tá escrita em nós, tá bom? Está escrita em nós por conta da própria ordem de Deus para nós, tá? A gente pode pensar que, vou ler os trechinhos aqui dele, conseguir que todos os nossos atos se ordenem para uma vida virtuosa, que se propõe a traduzir nesses atos a ordem querida por Deus para nós, para as coisas que dependem de nós, ok? Então, coisas que dependem de nós. Por quê? Porque é de dentro para fora, tá? Então, parte daquilo. O que que depende de nós? Em primeiro lugar, o que eu posso fazer por mim mesma, então, a minha vida em si, e aquilo e aqueles que dependem de mim em alguma medida, tá? Ela é o resultado de muitas virtudes juntas. Então, que vai refletir aqui nessa vontade de ajustar-nos ao que Deus quer de nós, como eu acabei de falar, aquilo que está escrito na nossa natureza, tá? A ordem exterior, ela é reflexo de outra ordem mais fundamental, que é a interior. Foi o que a gente já tratou aqui, né? Que eu já tinha falado. É de dentro para fora. As coisas externas fazem parte dessa ordem, sim, a organização, em alguma medida, vai fazer parte disso, mas a organização ela é o transbordar dessa virtude da ordem, que é interior. E aí eu fiz questão de trazer uma imagem de uma mulher sozinha, refletindo, pensando, contemplando, rezando, enfim. Por quê? Porque é ela com ela mesma que vai se ordenando ali, claro, a partir da vida acontecendo, mas é ela com ela mesma que vai ordenando o seu caos para que depois isso transborde nos outros, tá? Portanto, não adianta a gente querer culpar pessoas ou situações. A gente vai ver isso também um pouco mais para frente. Não adianta culpar meu marido, minha mãe, meu pai, meu trabalho, meu estudo. É porque eu estudo muito, por isso que eu não dou conta de cuidar da minha família. Então, não, é porque eu cuido muito da minha família, por isso que eu não dou conta de estudar. Não adianta a gente fazer isso, tá? Porque essa ordem precisa estar aqui dentro. Então, vamos entender um pouquinho qual é a importância da ordem. Mais uma vez eu trouxe a bailarina, tá, gente? A bailarina fala muito ao meu coração e não tem como, né? Os temas vão transbordar também a partir daquilo que é a minha experiência, né? Não tem jeito. Ajustar-me a essa expectativa, né? A essa expectativa de viver aquilo que é ordenado por Deus, a ordem querida por Deus, vai conformar toda a nossa vida, os nossos planos, as nossas ações a esse projeto divino. E aí, com cuidado, como ele diz aqui, eu amo quando ele fala isso, a gente vai procurar essa ordem divina, meditar e deixar que isso vá regendo o meu cotidiano, a minha vida, cada passo da minha existência. A gente precisa entender que
Qual é a ordem querida por Deus? Gente, Deus, ele é prático, né. Então, ele falou: "Gente, esse povo aí, doidinho da cabeça que eu criei depois do pecado original, né, ficou meio perturbado, se eu não ajudar a dizer o que já está lá na natureza dele. Quando eu criei isso Deus falando, né? Quando eu criei o homem, a mulher, né? O homem no sentido geral, eu criei lá, escrevi na natureza dele lá, o que eles tinham que viver. É muito simples. Mas como é um povo de cabeça dura, então o que eu vou fazer? Eu vou ser prático com eles. Aí o que Deus faz? Dá os 10 mandamentos. Fala assim: "Gente, tá bom, ó, espera aí, calma, tá? Vocês estão doidinho da cabeça e tal, vamos organizar isso aqui, vamos ordenar esse negócio". E aí Deus vai lá e dá os 10 mandamentos. Precisaria? Não, porque já está escrito aqui em nós, mas ele vai lá e dá os 10 mandamentos. Então vamos lá, ó, tá, ok? Vamos passar por aqui? Vocês querem ser felizes? Eu criei vocês para felicidade. Então, vive isso daqui e tá tudo certo, vai dar certo, vamos embora. Então, a ordem querida por Deus passa pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a gente não pode vê-los como um monte de não pode, não deve, não. Ao contrário, os 10 mandamentos, cada mandamento é uma chavezinha para liberdade, para aquilo que vai nos levar para um espaço grande, largo, né? Que a própria felicidade, de fato. Então, a ordem, ela parte desse lugar de encontro da minha, da minha vida, das minhas, eu posso dizer assim, das minhas coisas, né, de maneira interior e exterior, com essa ordem querida por Deus. A partir disso, eu posso perceber que quando é, quando eu encontro, né, já tô tratando disso aqui, né? Quando eu encontro a vivência, o cumprimento dos mandamentos, eu encontro, então, começo a encontrar, então, essa ordem. E aqui, Deus do céu, eu peço assim, eu peço licença a quem depois pode estar assistindo esse vídeo, e por acaso não for católico, mas é impossível não trazer as questões da igreja como algo de excelência. Por quê? Porque o que desordena, que vai nos deixar desordenados, é o próprio pecado. E a igreja, como mãe, ela vai nos ensinando e nos dando ferramentas para falar assim: "Oh, meu Deus do céu, espera aí, vem cá, gente, eu sei, é difícil esse negócio. Vem, vamos aqui, ó, desordenou, bagunçou? Vem aqui, medita, reflete, vem para a confissão". E na confissão vai tudo ali se ordenar novamente. Eu respiro, ordeno o meu interior e volto para a vida, mais ordenar a cada confissão, minhas queridas, mais ordenadas a gente precisa estar, mais em ordem a gente precisa estar. Então, não dá para dizer que a igreja não tem tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente tem necessidade, a gente encontra na igreja, tá? Então, para nós que estamos aqui e para as católicas, né, a confissão, ela é uma ferramenta valiosíssima para que a gente possa ordenar. E, ok, vamos lá. A igreja, o que a igreja pede? Né? Vamos lá, o que a igreja, poderia até usar esse termo aqui, tá? O que a igreja manda? A igreja manda que a gente se confesse ao menos uma vez por ano. Mas é claro, se a gente tem, um, bom senso mínimo,
de olhar para a nossa própria vida, para o nosso próprio cotidiano, a gente vai perceber que é impossível eu confessar uma vez só por ano. Por que a igreja manda uma vez por ano? Porque a igreja tem piedade, a igreja tem misericórdia, a igreja quer que seus filhos, de alguma maneira, possam ir voltando, possam ir permanecendo, possam ir sendo lavados, purificados. Mas ela diz ao menos, né? É, mas é impossível, minhas queridas, porque o tempo todo a gente está desordenando alguma coisa em nós, o tempo todo a gente está escorregando na casca da banana em alguma medida. Ah, mas eu não cometo pecados mortais, graças a Deus. Né? Mas a palavra mesmo diz: quem está de pé, cuidado para não cair. Você pode estar 50 anos sem cometer nenhum pecado mortal, ou nunca ter cometido um pecado mortal na vida, mas cuidado, quem está de pé, cuidado para não cair. E aqui a gente nem está falando dos pecados mortais, nós estamos falando muito mais dos pecados veniais, aquela grosseria que eu fiz sem uma necessidade, aquela impaciência que eu me submeti sem necessidade. Então, aquilo que eu poderia, aquele bem que eu poderia ter feito e não fiz, de coisas muito simples, tá? Então, nesse sentido, quem minimamente consegue olhar com um pouco de verdade para si mesmo, vai recorrer ao sacramento da confissão muitas vezes. Impossível uma vez só por ano. Por quê? Porque a gente quer ser feliz. E a gente, então, vai usar as ferramentas que a gente tem, todas que a gente encontrar para poder ser feliz de fato. Tá? Então, vamos lá. Isso, a ordem, ela tem, exige, né, todo esse contexto aqui da ordem, comportamentos individuais, que se aplica a cada uma de nós na pessoalidade. Então, eu preciso compreender qual é o meu estado de vida, qual é a fase da vida que eu estou vivendo, qual é a minha profissão hoje, porque tudo isso passa pelos meus deveres, por aquilo que eu devo cumprir. Né? E o autor do livro, ele se baseou muito em São José Maria Escrivá, que diz: faz o que deve, esteja no que faz. Isso aqui, de fato, São José Maria Escrivá, eu sou suspeita de falar isso, mas ele, gente, quem entendeu o que São José Maria quis trazer, ou melhor, quem entendeu o que Deus quis trazer a partir de São José Maria Escrivá para o mundo, aos poucos, passo a passo, caminha na santidade, naquela real, não naquela ilusória de asinha, né? Então, ok. Então, eu preciso ter esse ordenamento no estado de vida, meu hoje na vida, o que é a minha vida, o que é o agora da minha vida, qual é a minha profissão, quais são os meus deveres, para que eu possa cumpri-los, para que eu possa estar em cada momento vivendo aquilo que eu devo viver com todo o meu ser. E isto passa pela minha pessoalidade. Isso passa por aquilo que é particular da minha existência, do meu passo na vida. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque quando eu entendo isso, eu vou ordenar a minha vida a partir da minha realidade e não da realidade da vizinha. A Vanessa vai ordenar a vida dela a partir da realidade dela, não da minha, não da Carol. Eu vou ordenar a minha vida a partir da minha realidade, não da realidade da Carol, da Vanessa e assim por diante. Então, a gente tem referências de ordem, tá? Uma grande referência de ordem, São José Maria Escrivá, ok. Ele é uma grande referência de ordem. Eu vou pegar aquilo ali de São José Maria Escrivá e vou aplicar aquilo para a minha realidade de vida.
Ah, Santa Zélia é uma grande referência de ordem. Eu vou pegar aquilo ali de Santa Zélia e vou aplicar na minha vida. Deixa eu ver alguém muito famoso aqui para os católicos. A Sâmia Marcília, a Déia Camargo, eu vou olhar para a vida delas ali, ordenada até onde eu posso ver, e vou aplicar para a minha realidade. E pronto. E daí por diante. E aí a gente vai segurando um na mão do outro, né? E vai seguindo a vida, cada um naquilo que é próprio seu e não do outro. Gente, isso daqui é muito importante. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar sobre isso, eu vou falar. Principalmente no mundo doente em que a gente vive. Eu não estou falando fora da igreja, eu estou falando dentro da igreja. Estou falando de nós, mulheres católicas, cristãs de uma maneira geral, que vive no mundo de hoje algo doentio, que são extremos, que são bolhas, que a bolha do modernismo, a bolha do tradicionalismo, a bolha de não sei do que, a bolha de não sei das quantas. Eu não estou indo contra essa palavra bolha, tá? Não estou indo contra essa palavra. Isso daqui é só uma imagem que a gente usa para referir, né? Claro, tá? Em alguma medida ela tem sentido, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar doente, tá? E cada pessoa, cada família, cada situação é uma situação. E a gente precisa entender isso, ordenar a partir disso aqui, tá bom? Isso aqui é extremamente importante. Porque imagina aqui, tá? Imagina aqui. Vamos lá. Tem uma mulher de muita referência que, de fato, ela está com a vida ordenada. A gente olha para ela e a gente fala: caramba, cara, essa mulher é. Deus do céu, eu quero viver isso aí, eu quero viver essa vida ordenada. Aí imagina, vou trazer aqui a imagem do cavalo, porque para mim o cavalo é um. Ai, o cavalo é um animal assim elegante, ele é imponente, ele tem um certo equilíbrio, né, em alguma medida. E imagina um cavalo lindo. Imagina um cavalo lindo e um cavalo assim à beira-mar, tá? Na areia ali, botando as suas patas ali na beiradinha da água. E imagina uma mulher linda sobre esse cavalo. Ela está ali montada, e ela está também elegante, linda. Aí essa mulher está cavalgando ali pela beira-mar, contemplando as belezas da praia. Imagina aqui comigo, tá, gente? Essa imagem linda, tá? E aí eu, contemplando essa mulher, essa beleza da praia, contemplando tudo, olho e falo: meu Deus, eu quero viver isso. Eu quero isso para mim. E aí eu vou e agarro na perna dessa mulher, no rabo do cavalo, enfim, agarro ali. E essa mulher começa a galopar, começa a galopar, começa a galopar, e ela começa a ir embora. E eu vou sendo arrastada nesse lugar. E aí imagina, o cavalo, gente, cavalo quando ele está a galope, né? Acho que é assim que fala mesmo, ele corre muito. Se você está sendo arrastado, você vai ser massacrada, você vai ficar toda esfolada, você pode até morrer. Então, se eu me seguro e quero aquilo que é aquela mulher, o que ela tem de fato, eu vou acabar me destruindo, porque eu estou sendo arrastada. Gente, não está no meu tempo, aquilo não é meu. Então, eu não posso fazer isso. Eu preciso contemplar aquela ordem e ir trazendo aquela ordem para a minha realidade, e aplicando aquilo ali, tendo paciência com os meus passos e olhando para a minha própria realidade. Rudolf Agres diz que a verdade, e claro que ele se baseia nisso no próprio Cristo, mas que o que cura é a verdade. Então, ali na psicoterapia, ele nos ensina: olha, gente, o que cura é a verdade. Então, a gente pode usar e deve usar todas as técnicas no processo psicoterapêutico para a gente ajudar o nosso paciente a ser curado. Mas o que vai curar é a verdade.
Então, a gente precisa trazendo esse paciente para cada vez mais para enxergar a verdade de quem? Dele, não minha. Tá? Eu estou me estendendo nisso aqui e estou dando vários exemplos para que isso não saia da nossa cabeça, tá? E entrar no nosso coração. Então, é por isso que o psicoterapeuta, ele está, um bom psicoterapeuta, pelo menos na minha opinião, tá bom, gente? Ele está habilitado para atender qualquer pessoa. Ah, eu sou católica, sou psicoterapeuta, então não posso atender quem não acredita em Deus. Posso e atendo, graças a Deus. Ah, então não posso atender pessoas que estão em pecado mortal, que vivem coisas que eu não acredito. Posso. É uma pessoa, né? Então, e aos poucos a gente vai trazendo aquela pessoa para a verdade, que é a realidade da vida dela. Entenda aqui, tá? Para depois, de repente, pessoas maluquinhas não verem isso daqui e falar que eu estou dizendo que a verdade é relativa. Não. Existe uma verdade única. Deus é a verdade, ok? Absoluto. Isso daqui não é relativo. Só que cada vida tem uma realidade, tem uma verdade ali, que é a própria realidade dela, tá? Então, não fujam da realidade de vocês. Não fujam da verdade de vocês. Às vezes a nossa verdade é dura. Às vezes a gente precisa deixar castelos que a gente construiu desmoronar. Essa é a verdade. Caramba, a minha verdade é essa. Eu construí um castelo com as minhas próprias mãos. Ele está lindo, maravilhoso, mas eu sei que ele não é verdadeiro. Então eu preciso deixar ele desmoronar para que de fato agora eu recomece, construa sapatas para que ele possa ser construído de fato, não só com as minhas mãos, mas com o auxílio de Deus, com a graça de Deus e pá, 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 pá. Enfim, essa é a verdade, isso dói, tá? Então, nesse sentido aqui, tá? Vai dizer depois aí, por aí, que eu falei que a verdade, existem várias verdades, tá? Por favor, vamos lá. Então, vamos pensar um pouco aqui nos critérios da ordem. A gente já começa a encaminhar o nosso encontro para a gente estar finalizando. Muito bem. Então, aqui a gente vai ter essa imagem que o autor traz. Eu gosto muito daquilo que ele traz aqui, porque de fato fica fácil da gente poder entender. Ele traz essa imagem da mão, tá? Da mão e do que a gente precisa ordenar e da ordem disso aqui. Então, veja, ele vai trazer Deus no dedo, que é o maior. Por quê? Porque a gente começa a ordenar a nossa vida a partir de prioridades. Então, a gente percebe que, quais são as prioridades, qual é a hierarquia da minha vida. A partir dessa hierarquia da minha vida, eu vou ordenar a minha vida. Então, quem é o maior? Deus. Então, a minha relação com Deus, a vivência da minha religião, da minha espiritualidade, ela está em primeiro lugar. Depois, quem vem? A família. Tá? Então, a família vem em segundo lugar aqui nessa hierarquia. Ah, Marcela, mas e a freira? A freira abriu mão de tudo, largou tudo para poder viver livremente para Deus e para as coisas de Deus. Ok. Então, quem é a família da freira? Ela deixa de ter pai e mãe? Claro que não. Ela vai estar ordenada para aquele estado de vida que é o dela. Então, por exemplo, tanto que a freira, quando ela tem um pai e uma mãe muito doente e ela não tem outras pessoas que possam cuidar, ela vai pedir uma licença e vai honrar o seu pai e a sua mãe. Né? Vai cuidar dos seus pais, sendo freira, vivendo seu carisma, vai cuidar dos seus pais até que não seja mais necessário, e aí ela retorna para o âmbito do convento ali. Mas a família da freira é também a sua vida, e muito mais ainda do que a sua família de origem, em alguma medida, é a sua família religiosa, é aquela congregação que ela abraçou, as irmãs ali que coabitam com ela. Tá? Então, família, na ordem nessa hierarquia, Deus, família, e aí vem a profissão.
Gente, por que que a profissão é tão importante? A profissão, ela faz parte da nossa missão pessoal. Todo mundo tem uma profissão? Não, mas todo mundo tem uma missão pessoal. Então, aquela dona de casa que está lá, que não tem um emprego ou não tem uma profissão, mesmo que ela não tenha um emprego, trabalhe por conta própria, enfim, mas que ela, de fato, não exerce uma profissão, ela está cuidando do seu lar. Isso pode se encaixar aqui também, tá? Em alguma medida. E aí a gente tem o descanso e a cultura. Veja, eu gosto muito dessa imagem que ele traz, tá? O descanso e a cultura. Isso entra onde a gente falou também, lá no início do encontro, que é a questão de buscar um conhecimento, de deixar que a leitura, a música, toda a arte, né? Tudo isso que eu estou dizendo, gente, coisa boa, tá? Porque no Brasil inventou que funk é cultura agora, pelo amor de Deus, né? Não sei em que lugar. Mas a cultura, a arte de fato, a boa música. Então, o descanso e a cultura, eles são extremamente importantes. Nós fomos criados para o belo, porque Deus é o belo, bom e verdadeiro. Então, nós fomos criados, está escrito também na nossa natureza, que nós somos inclinados para aquilo que é belo, que é bom, que é verdadeiro. A boa arte, um bom livro, uma boa música, arte de maneira geral, vai sempre nos remeter a quem? A Deus em última, como fim último ali, né, em última instância. Por quê? Porque quando eu vou a uma mostra de alguma arte, de alguma obra de arte, alguma coisa assim, gente, é impossível contemplar, por exemplo, um quadro lindo, maravilhoso, muito bem estruturado, com uma técnica maravilhosa ali de pintura, com uma pintura linda. É impossível olhar para aquilo e não contemplar Deus em alguma medida, porque onde tem beleza, de fato, tem Deus. É por isso que essa arte, na minha opinião, por favor, muitos parênteses aqui, minha opinião, essa arte contemporânea, moderna aí, né, essa coisa é muito esquisita, porque não tem contemplação do belo ali, tá? E depois, as nossas responsabilidades sociais, tá? Aquilo que é nossa responsabilidade ali no comum, no dia a dia, diante dos irmãos ali na sociedade. Então, eu tenho uma senhorinha atravessando a rua e eu vejo que ela tem dificuldade. Ai, mas eu estou muito atrasada. Então, peraí, gente, mas 2 segundos que eu posso pegar a sacolinha da senhorinha, entregar o meu braço para ela, é só um atravessar de rua, tá? Uma responsabilidade social. Se eu estou dentro do mercado e aí eu vejo uma criança que eu percebo que ela está meio perdida ali, se perdeu da mãe 2 segundos, e aí você, oi, vamos lá, cadê? Vamos. Ah, ali, ó, achei. Devolvo essa criança para a mãe. Coisas pequenas que no decorrer do dia a dia a gente acaba deixando passar, porque nós estamos tão atabalhoadas de muitas tarefas, de muitas coisas que são minhas de uma maneira egoísta, que acabam me perdendo dessas pequenas responsabilidades sociais que dizem respeito a mim, sim, se eu que estou ali naquele momento. Inclusive, a gente pode trazer isso daqui como parte daquilo que é próprio da essência feminina, que é a atenção sobre o outro, a acolhida, a preocupação e a inclinação para os detalhes. Tá? Então, é importante a gente trazer aqui, que tem muito a ver com a ordem, que nós não somos, embora isso aqui fale muito, né? Eu vou tentar aqui desmistificar isso e, ao mesmo tempo, tentar trazer uma reflexão de por que que isso ficou tão marcado na nossa sociedade, de que a mulher ela é multitarefas, ela faz milhões de coisas ao mesmo tempo. A gente precisa ter cuidado com isso. Eu até costumo trazer em outro tema, né?
é que a mulher, ela tem uma síndrome da mulher polvo. A gente acha que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, que a gente vai fazer, ó, super bem tudo que a gente faz. Gente, isso daqui é uma mentira, tá? Lembrando de São José Maria Escrivá, faz o que deves e está no que fazes. Então, claro, eu posso, por exemplo, lavar uma louça assistindo uma aula? Posso. Eu posso lavar uma louça, assistir uma aula e dar uma certa atenção para o meu filho? Posso. Eu até dou conta de fazer isso. Por quê? Porque eu me habituei, eu exercitei isso durante a vida e eu consigo até fazer isso. Mas eu não conseguirei estar com todo o meu ser ali, entregando tudo de uma maneira integral, tá? Então, nas pequenas coisas do dia a dia, ok até a gente ter essa imagem de que a mulher dá conta de fazer algumas coisas. Então, a mulher está limpando a casa, ela está respondendo o marido que não sabe onde está tal coisa. Tá bom. Só que a gente precisa entender que aquilo ali não está integral, tá? Que a gente precisa, de fato, respirar, e ele fala sobre isso também no livro, a gente precisa respirar e ordenar. Quem tem uma vida ordenada entende que, por exemplo, né, não dá para você abraçar tudo. Então, de vez em quando, eu preciso que o meu marido fale assim: isso daqui não dá para você assumir. Olha, você está assumindo coisas demais. Olha, você vai pegar mais isso daqui para fazer? Por quê? Porque, de fato, a gente pode ter, querer ter os braços lá, os tentáculos, né, do povo lá e querer, mas não dá. A gente precisa dessa ordem. Então, quando eu ouço, por exemplo, meu marido falando isso, olha, será que sentar abraço? Eu preciso voltar para dentro e falar, peraí, isso daqui é o quê? É um serviço para a igreja? Isso daqui é o quê? Um projeto bom, mas que ainda não está na hora. Peraí, qual é a realidade da minha vida? E aí eu vou lá para a hierarquia da minha vida. A gente pode lembrar dos 5 dedos sempre. Eu vou lá para a hierarquia da minha vida e vou falar, peraí, deixa eu ordenar isso daqui, tá? E por que isso é importante? Porque sabendo quais são as minhas prioridades, eu consigo depois, então, organizar a minha vida de maneira saudável, justa e eficaz, tá? E isso vai trazer o que para mim? Né? Ele tem essa frase no livro e eu acho muito legal, que guarda a ordem te guardará. Meu Deus, isso aqui é fantástico, né? E aí você vai ter uma vida em harmonia e não há outra coisa que não seja a paz como fruto de uma vida ordenada. Por que a paz é fruto de uma vida ordenada? E eu já vou encerrando, tá, meninas? Por quê? Porque quando está de fato tudo ordenado aqui dentro, naturalmente, tranquilamente, as coisas ao meu redor vão se organizando. E eu, embora, e a gente, nosso próximo encontro vai ser isso na prática, a organização na prática, por isso que eu não vou tratar muito disso aqui, mas vai ser a organização na prática. A minha organização, ela não enlouquece. Por quê? Porque se algo foge, e sempre vai fugir daquilo que está na minha organização, eu não vou enlouquecer, porque eu estou ordenada interiormente. Então, a organização, ela é minha serva, e não eu dela, né? Mas isso só é possível ter paz, mesmo diante de um desajuste da organização, se eu tenho uma vida interior ordenada. Muito bem, queridas. Alguma contribuição? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pô, Marcela, na hora que você falou sobre o abraçar tudo, né?
Eu confesso que às vezes eu tenho essa, eu não sei se seria uma necessidade, uma dificuldade de dizer não. No ano passado, por exemplo, não sei se eu já comentei com o pessoal do Clube do Livro, tinha uma tia minha que precisava de cuidados e eu sabia que não teria outra pessoa que fosse ajudá-la. Mora ela e a minha avó, que também já está bem, com a idade bem avançada, que também demanda cuidados, e uma criança de 10 anos. E aí, quando eu vi ela na situação, precisando de cuidados, para preparar o alimento, até mesmo para tomar banho, numa cama precisando ser trocada, eu falei assim, se ninguém se prontificou, e eu sabia que tinha pessoas que teriam mais tempo, poderiam ter mais disponibilidade do que eu, mas ninguém se prontificou. E aí eu pensei, mas eu vendo essa situação, eu não posso simplesmente deixar passar. E aí eu pensei, mas eu também não tenho mais, eu também não tenho mais tempo, eu também não consigo assumir mais um compromisso. Aí a minha mãe me ajudou, então a minha mãe mora mais perto dela, e me ajudava com a refeição quando eu não podia, e quando eu não podia ir lá, eu fazia em casa, fazia os caldos, colocava as coisas que eu sabia que ia ajudar ela nessa fase de recuperação e levava na casa dela. Então, assim, foi uma forma que eu encontrei, mas o meu marido justamente me falava assim, mas você vai arrumar mais uma demanda. Eu falei, mas se não for eu, quem vai fazer? Porque eu via que as pessoas iam lá e queriam ver como ela estava, como uma curiosidade para saber o que aconteceu com ela, mas eu não via essa prontidão de falar assim, olha, o que, que você precisa? Eu posso fazer isso, eu posso te ajudar com isso, mas não. E aí eu vendo aquilo, eu falei assim, eu não posso fechar os olhos para isso, né? E aí eu deixei o meu estudo por um tempo. Na época a gente estava lá na academia Aula, na academia Aula. Eu tive que parar com isso por um tempo para eu me dedicar, porque eu falei assim, é uma vida que depende que eu tô vendo e eu vou ser mais uma que vai fechar os olhos. E aí foi assim por um tempo. E só que assim, às vezes eu sei que essa mesma pessoa que depende dos cuidados aproveita da situação e aí te pede um a mais ali que você sabe que aquilo ali não é uma necessidade. E aí sou essa sensação de meu Deus, eu preciso dizer não. Uhum. É interessante porque essa situação que você trouxe é algo que a gente pode aprender, né? Já passou, né? Mas é algo que a gente pode, e com certeza você tirou alguma coisa de lá, a gente pode aprender a viver a ordem interior, né? Porque fica até meio contundente, né? Dizer a ordem interior, porque a ordem é interior, mas a gente pode tirar daquilo que acontece no nosso cotidiano, como uma situação dessa delicada, para aprender a ordenar. Então, tem a voz do teu marido, tem a voz do teu coração dizendo, olha assim, mas se não eu quem, né? E tem a tua visão diante da realidade, realmente, eu não tenho tempo hábil para isso, o que, que eu vou fazer? E aí você buscou, em alguma medida, dentro do teu limite, ordenar essa questão. Então, é claro que quanto mais a gente vai encontrando conhecimento, melhor a gente consegue fazer isso. Mas, em alguma medida, mesmo quando a gente não tem esse conhecimento mais amplo, a gente vai, se a gente tem minimamente ali, tá? Minimamente, a gente vai um pouco de ordem mínima, a gente vai tentando ordenar isso, foi o que você fez. Então, peraí, eu não posso, mas aí eu vou colocar o caldinho, como eu tenho conhecimento daquilo que ela precisa para o corpo dela, então eu vou dar o que eu tenho. Eu vou oferecer o que eu tenho. Eu tenho esse conhecimento, eu sei o que na saúde dela, na alimentação dela, ela precisa para se recuperar mais rápido. Então, eu vou fazer isso. E você foi fazendo isso, entregando o que você tinha,
e ordenando isso. E aprendendo a dizer o não, que faz parte, cai de cheio, em aprender a ter uma vida ordenada.